Todos nós temos perguntas. Perguntas importantes. Existe um Deus? Isso faz parte do que significa ser humano. Eu controlo meu próprio destino? Meu nome é Stephen Hawking e eu acredito que qualquer pessoa pode responder importantes perguntas sozinha. Isso foi incrível! Então, com a ajuda de pessoas comuns e de uma equipe de De especialistas, repente, ele percebeu que poderia haver uma única lei. faremos a jornada decisiva. Isso é uma grande loucura. Uma busca para responder aos maiores mistérios do universo, Eu não tô pronta pra dar esse salto. Nossa, mas que bagunça! usando o poder da mente É um humana. momento muito emocionante. Yes! Porque qualquer pessoa pode pensar como um gênio. Ciência de tudo com Stephen Hawking. Por Por que que estamos aqui? Por que estamos aqui? Versão brasileira Up Voice. Alguma vez você já se perguntou por que estamos aqui? Eu acho que a maioria das pessoas já. Se pudéssemos responder, talvez pudéssemos conviver um pouco melhor, o que seria bom. Alguns acreditam em um ser superior que nos criou para um propósito. Outros dizem que a vida é apenas uma cadeia aleatória de eventos sem nenhum significado real. Mas eu acredito que há outra maneira de responder a essa pergunta. Se olharmos para os fatos, poderemos descobrir sozinhos. Então eu pedi a 3 pessoas comuns para embarcar em uma jornada. Uma série de quebra-cabeças e desafios os espera. Eles receberão equipamentos e instruções para ajudar. Será que eles conseguirão resolver os mistérios e tentar responder a esta pergunta fascinante? Por que eu tô aqui? Eu não sei te dizer. Eu sou um acidente? Somos todos acidentes? Eu acho que não. Se existe uma razão pra estarmos aqui, isso seria pressupor que alguém nos colocou aqui. Eu estou aqui, mas isso é tudo que eu sei. Para iniciar esta viagem, eu quero que meus voluntários concluam algo básico. Então eu os trouxe a este antigo castelo inglês. Quando ele foi construído quase 600 anos atrás, a palavra ciência era quase desconhecida. As pessoas achavam que o universo fosse magicamente controlado por vários seres poderosos. Mas a magia não é sempre a melhor maneira de explicar as coisas. E é por isso que eu quero que eles tenham este jantar especial. Uau! Isso é tão estranho. É bem assustador. Romântico e assustador ao mesmo tempo. O quê? Que Pratos isso? giratórios? Ai, meu Deus. Foi assustador. Foi demais. Que legal! É mágica. Talvez a sala esteja cheia de poltergeists. Como eles estão levitando? Não faço ideia. É meio assustador. Se alguém tivesse feito isso algumas centenas de anos atrás, essa pessoa teria sido enforcada. E, bom, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: onde estão as cordinhas? Por que você assoprou? Pode ser mágica. É, pode ser mágico. Eu não sou desses que acreditam. Claro, eu também não acredito em mágica. Mas eu acredito em curiosidade humana. O meu não tá girando, de vocês sim. É. Por que será que isso está acontecendo? O nosso desejo de compreender nos permitiu alcançar grandes coisas, e descobrir como as coisas funcionam é divertido. Quando eu olhei aqueles pratos flutuando, eu pensei como eles estão flutuando. E o mais importante, por que eles estão flutuando. Bon appétit. Obrigado. Um brinde. Saúde.
Oh, tchim. Eu queria ver se tinha mesmo alguma coisa debaixo dos pratos que poderia ter sido escondida, que poderia estar fazendo esses pratos girarem. Mas não parecia ter nada. E foi quando eu percebi que tinha que ser algum tipo de, sabe, tecnologia. Oh! Mas ela tá estragando tudo. Olha isso! Legal. Bom, tá na cara que é um imã. Tem alguém aqui embaixo? Não tem ninguém debaixo do seu. Um eletroímã. É um hexágono. Eles descobriram o segredo dos pratos mágicos flutuantes. Ímãs. A força que os dois ímãs exercem um contra o outro faz com que os pratos pairem no ar acima da mesa. Mas o que esses pratos levitando tem a ver com a nossa pergunta central? Por que estamos aqui? Depois que os pratos caíram, a ideia de mágica desapareceu e na hora a gente pensou, é apenas um truque. Eu pensei que fosse mágica. Mas são só ímãs. Isso é muito legal. Agora eles estão começando a desvendar o mistério. O universo não é controlado por magia, mas por um conjunto de regras que nós chamamos as leis da natureza. Para saber como nós descobrimos essas leis, vamos conhecer um dos meus heróis. Ele viveu em uma pequena aldeia inglesa há mais de 300 anos. Quando se trata de conhecimento humano da natureza, o período entre aproximadamente 1500 e 1700 é lembrado como a Revolução Científica, porque traz uma série de mudanças fundamentais na visão, que permanecem indispensáveis para o que chamamos de ciência. Para muitas pessoas, a figura marcante da Revolução Científica, a figura culminante, é a de Isaac Newton. E para conhecermos o que Newton alcançou, nada melhor do que estar de pé, bem aqui na frente, da mesma macieira da qual caiu a maçã que deu a Newton a ideia da lei da gravitação universal. Pelo menos é o que a história conta. É o ano de 1666. Ele estava sentado sob a macieira e viu a maçã cair no chão. E num piscar de olhos ele percebeu que poderia haver uma única lei que governa não apenas a atração da Terra com relação àquela maçã, mas a atração da Terra sobre a Lua. Uma única lei, uma lei da atração entre todas as partículas em todo o cosmos. Essa foi a lei da gravitação universal. Com apenas 25 anos, Isaac Newton sozinho mudou a forma como vemos o mundo. A magia já não era necessária para explicar como o universo funcionava ou por que estamos aqui. Ao invés disso, as leis da natureza podiam ser explicadas usando a razão. Esse foi o toque mágico. Meus voluntários deram seu primeiro passo para perceber isso sozinhos. Estar naquele cenário incrível realmente me ajudou a entender o que estava na cabeça das pessoas, por exemplo, na Idade Média. Tipo, elas deviam achar que algo desse tipo fosse mágica. Isso é muito legal. Eu acho que podemos usar as leis da ciência para entender o universo e, portanto, deduzir por que estamos aqui. Vimos que o universo é governado por leis. Mas como isso nos ajuda a descobrir por que estamos aqui? Agora eu quero que meus voluntários entendam como as leis da natureza afetam a vida de cada um de nós. E para ajudá-los, eu lhes dei um novo desafio.
Que demais. Legal. Quem tá com sede? A primeira coisa que vimos foi um bartender de pé ali no canto. E ele tava agitando uma bebida. Depois, notamos que havia uma mesa posta e uma taça de martini sobre a mesa. O que diz o bilhete? Terminem seu martini e comam uma azeitona sem tocar na taça. O que você acha que isso significa? Eu acho que vamos ter que derrubar a azeitona no martini pra tomar tudo. Sem tocar na taça. Ok. Meu palpite é que devemos usar isso. Usando um pêndulo suspenso por uma corrente, eles deverão fazer o coquetel perfeito, derrubando a azeitona dentro da taça. Isso era inevitável. Podemos tentar com outra bebida? Obrigada. Espero que esses martinis não sejam caros. Quem quer o martini perfeito? Eu quero. Esse não foi um martini perfeito. Quebrar a taça foi muito divertido. Nós quebramos algumas taças. E eu fui muito bem na hora de quebrá-las. Eu vou tentar não soltar tão forte. Eu acho que é a distância, não só o ângulo certo. É uma mescla de sentimentos, porque ficamos... Ai, meu Deus, tô tão perto, tô quase lá. Mas também tenho medo de... Eu tenho que empurrar um pouco mais forte, mas se eu fizer isso, posso estragar tudo. É um momento muito emocionante. É louco, mesmo pequenas mudanças fazem uma grande diferença. Isso não tá dando certo. Para fazer dar certo, eles precisam pensar como cientistas. Temos que colocar a azeitona na taça sem tocar na taça. Com a força exata, na hora de soltar o pêndulo, podemos tocar a azeitona e fazê-la cair dentro da taça. Ok, de onde você soltou da última vez? Foi de algum lugar por aqui. Então esses furos representam... O número de graus, certo? Eu soltei daqui. Então, se marcarmos da próxima Legal, vez, daqui? vamos dizer, que tal daqui? Yes! Sucesso! Foi a distância exata. Muito bom. Legal. Mas uma vez não é o suficiente. Tá legal. Deixa eu tentar. Para provar que eles aprenderam mesmo a fazer o coquetel perfeito, E que tal agora? eles terão que fazer isso 3 vezes seguidas. Vai. Que perigo! Sabemos que podemos bater só na azeitona, certo? Mas também sabemos que muitas vezes vamos usar muita força. E o pêndulo vai destruir a taça. É uma operação muito delicada. E se a gente pegasse um pedaço de pau, ou algo assim, para colocar nos furos, ou algo para segurar a bola? Porque nós temos o ponto certo, mas na hora de soltar é diferente. Ou vai muito forte ou muito fraco. Vamos tentar? Você tem que ser mais cuidadoso, é sério. Ok, talvez tenha alguma coisa aqui. É uma bateria. Ah, excelente. Vejam isso aqui. Um imã. Em que furo estávamos? Eu acho que a gente tava no 14. 14. Ok, se inserirmos isso. Acho que deu. Vamos tentar? Tá. Ok? Ok. Legal. Perfeito. Bem melhor. Então o segredo era o alinhamento. É. Ao usar o imã, nós conseguimos definir quando exatamente começar a usar a ação todas as vezes e definir quando exatamente soltar o pêndulo. O resultado foi previsível. Certo? Vê se a corrente está alinhada e se a taça está alinhada. Taças alinhadas. Ai, a azeitona não tá alinhada, calma. Vamos ver se... Ok, tudo Parece alinhado legal. agora. Todos prontos? Sim. Legal. 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 Vamos tentar de novo. Quem consegue 3 vezes? Não mexe aí, não. É claro que nós vamos conseguir. Espera um segundo. Isso, tá muito bom. Agora eu tô Acham que feliz. vai funcionar? Ela tá feliz. Legal, vamos lá? Ok. Incrível. Certo? Delicioso, tenho certeza. Mas o que este coquetel tem a ver com nossa pergunta central? Por que estamos aqui? Então, o que vocês acham que significa? Que fazer exatamente a mesma coisa todas as vezes te dá o mesmo resultado. Eu acho que poderíamos dizer que se as leis da física se aplicam sempre,
Então, tudo o que acontecer é o que deveria acontecer. É sempre o mesmo resultado. É. É exatamente isso. O que acontece com o coquetel é pré-determinado pelo ponto e como o pêndulo é solto. As leis da natureza estão sempre no controle, e elas não variam. Então, o início garante o mesmo resultado sempre. O coquetel mais que perfeito, sabe, é definido por um conjunto de leis já existentes. Se as leis em todo o universo forem conhecidas e quem está fazendo o experimento souber o que esperar, a pessoa sempre saberá o que o futuro reserva. Isso é uma loucura. Quando se trata de descobrir por que estamos aqui, esta ideia tem enormes implicações para a humanidade. Se todo o universo é rigidamente determinado pelas leis da natureza, o seu futuro já é ditado por aquilo que aconteceu antes. Então, talvez o nosso destino como espécie e como indivíduos também seja pré-determinado. Este ideal perturbador foi estabelecido pela primeira vez em 1814 por um gênio francês chamado Laplace. O Marquês Pierre-Simon de Laplace era um filósofo, matemático e físico francês. Se vocês soubessem, Laplace disse, se vocês soubessem tudo sobre o universo agora, o que significa que se soubéssemos onde tudo estava, como as coisas estavam em movimento, todas as leis da física, seríamos infinitamente inteligentes. Hoje diríamos, se vocês tivessem um bom computador, Laplace disse, então vocês saberiam todo o futuro do universo e todo o passado do universo. A história da realidade está contida implicitamente em todos os seus momentos. Laplace acreditava que o universo funcionava como um relógio. Se você sabe a posição de cada roda dentada na máquina, então você pode dizer a sua posição com certeza a qualquer momento no passado ou no futuro. Esta ideia veio a ser conhecida como determinismo. Ela descreveu um universo que continuaria previsível sem a intervenção divina. Então, será que a sua vida está determinada assim como o coquetel ou você está livre para fazer suas próprias escolhas? É uma pergunta que os cientistas de todas as disciplinas têm lutado para responder por séculos. Mas a neurociência moderna revelou resultados surpreendentes. No final dos anos 70, os cientistas pela primeira vez foram capazes de medir uma certa atividade cerebral enquanto as pessoas estavam engajadas em uma atividade mental consciente. Mais tarde, os cientistas começaram a desenvolver técnicas de tomografia computadorizada, através das quais é possível analisar a atividade cerebral muito mais detalhadamente. E o psicólogo Benjamin Libet realizou aquele famoso experimento. Ele pediu que as pessoas tomassem decisões muito simples, tipo movimentar os dedos. Ao mesmo tempo, ele gravou sua atividade cerebral. O que essas experiências mostraram é que, em um certo momento onde achamos que estamos decidindo, até certo ponto, pelo menos, a decisão já foi tomada por uma atividade cerebral inconsciente. Quero que os meus voluntários entendam o que esta experiência realmente significa e o que isso implica para a ideia do livre-arbítrio. Então, vamos executar uma versão dela no castelo, utilizando alguns equipamentos de alta tecnologia. Olá. Vamos ver um filme? Não, eu serei testado. Isso é tão... O que é que está acontecendo aqui? O que é isso? Pronto, é uma leitura. Sou eu, bem lá no Entendi. castelo. Legal. Isso é loucura. Eu sei. Tinha uma engenhoca na minha cabeça e ela estava lendo os meus pulsos elétricos. Estava lendo a atividade no meu cérebro.
Parece que você tá concentrado. Sim, eu estou muito O concentrado. que isso tá te dizendo? Consegue fazer isso Eu mudar? não sei, vamos tentar. Será que eu devo ficar com raiva? Esta engenhoca se chama EEG. É o mesmo tipo de dispositivo que Libet usou em seus experimentos. O que estamos vendo aqui é a atividade elétrica dos 100 bilhões de células nervosas do seu cérebro. Ok. Nossa tendência é pensar que a nossa mente é secreta e que ninguém do lado de fora consegue ver os nossos pensamentos. Cada pensamento que temos tem uma assinatura única nessa atividade cerebral. Toda decisão que tomamos deixa um traço em nossa atividade cerebral. Essa atividade cerebral é você. Olha só. Fantástico. Olha isso. Agora nós vamos medir algumas decisões espontâneas que você vai tomar. Ok? Então, eu quero que você, em certo ponto, quando você sentir vontade, eu quero que você pressione esse botão espontaneamente. E também quero que você me diga onde está o marcador na tela quando você se decidir. Ok. Isso é incrível. Legal. Foi muito interessante. Todas as vezes que apertávamos o botão, os fogos explodiam. E a gente quase tinha um mini infarto. Foi por volta da marcação dos 50. Meu coração disparou. Isso é realmente nunca me incrível, canso. fantástico. Onde estava o marcador? Nos 50. Uau, olha só isso. É incrível, eu não sinto a necessidade de pressionar o botão. Tudo bem. Isso é tão legal. Eu acho que foi perto do 20. Será que eles vão descobrir o que esta experiência tem a ver com determinismo e livre-arbítrio? É difícil imaginar que não é livre-arbítrio. Porque ninguém tá me dizendo ou me forçando a pressionar o botão em um certo momento. Então eu acho que eu vou apertar mais uma vez. Lá vou eu. Lá vou eu, vou tentar não olhar pro relógio. Não olha pro relógio. Foi entre 20 e 20. 25. Quando os dados forem recolhidos, esta experiência poderá revelar uma decisão consciente, como tomar a decisão de pressionar um botão. Foi no 20. É precedida por uma atividade cerebral inconsciente. E a média de resultados de muitas destas experiências aponta para uma conclusão notável. Enquanto meus voluntários tentam exercer o livre-arbítrio, parece que o cérebro deles está tomando decisões antes que eles sequer se deem conta. Nós vamos mostrar a média da atividade cerebral antes do momento em que vocês pressionaram o botão. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Essa é a atividade elétrica do cérebro, na hora do movimento. O gráfico abrange um período de 2,5 segundos. Logo após o pico, é o exato momento em que o botão é pressionado. A grande questão é, quando vocês decidiram conscientemente apertar o botão? 1 segundo antes de apertarmos. Você acha que você se decidiu aqui? Sim. Então, na verdade, o que aconteceu foi que você decidiu aqui e aí o seu cérebro começou a preparar a decisão muito antes da sua mente consciente entrar em ação. Estes dados nos mostram que a parte subconsciente do cérebro começa a tomar uma decisão cerca de meio segundo antes de nós fazermos aquilo conscientemente. E o dedo realmente se move outro meio segundo depois disso. Isso sugere que a mente subconsciente e não a mente consciente tomou a decisão de pressionar o botão. Se isto estiver certo, então não temos livre-arbítrio. É claro que eu tenho livre-arbítrio. Se eu fosse apenas um cérebro, seria apenas um cérebro. Não haveria outras coisas. O que eu sinto e o que eu penso.
Se houvesse apenas um cérebro sentindo isso, por que ele determinaria tantas outras coisas em nossas vidas? Minha opinião é que o cérebro é feito de uma matéria que, como o restante do universo, deve seguir as leis da natureza. Não existe um material especial em nossa cabeça, nenhum fantasma na máquina. Se a vida é completamente pré-determinada, com base na ciência, então eu não sei qual é a razão de tudo que nós estamos fazendo. Isso é tão confuso. É realmente confuso. Meus voluntários aprenderam que o universo é, tanto quanto nós podemos dizer, regido por leis. E parece que, se tudo é determinado como o balanço de um pêndulo, então o futuro está escrito na pedra. Isso significa que nós, seres humanos, como parte do universo, estamos viajando em um caminho fixo. E o que nós achamos ser livre-arbítrio é, de fato, uma ilusão. Este não é o fim de nossa viagem. Para saber mais sobre por que estamos aqui, precisamos ver se as leis que determinam o cosmos em uma escala maior se sustentam quando examinamos o universo na menor das escalas. Porque, como dizem, o diabo está nos detalhes. Como as leis da natureza se aplicam às estruturas mais ínfimas, a átomos e mais além? A ideia dos átomos remete aos gregos antigos. A visão direta dos componentes que formam os átomos não estava clara até o final do século XIX, com, por exemplo, a descoberta do elétron. Foi um cientista britânico chamado John Joseph Thomson que descobriu os elétrons em 1897. Ele descobriu que eles são pequenas partículas carregadas, que giram em torno do exterior do átomo. Eles orbitam um espaço central chamado núcleo. E esse núcleo é feito de duas outras partículas subatômicas, conhecidas como prótons e nêutrons. Eles, por sua vez, são feitos de partículas ainda menores, chamadas quarks. Bem-vindo ao mundo da física quântica. De repente, descobriu-se que há esse outro mundo, esse mundo quântico, subjacente a tudo que exigia que um novo conjunto de regras fossem descobertas. Newton, séculos antes, esperava que esses constituintes atômicos também obedecessem às leis do movimento de Newton. E isso acabou sendo errado, muito errado. Por isso, não foi só descobrir novas partículas que faziam coisas, mas eles precisavam de novas regras, uma física inteiramente nova, uma física diferente de tudo que eles tinham visto. É aqui que as coisas começam a ficar estranhas e a ideia de que tudo é determinado começa a enfrentar problemas. Porque os cientistas descobriram em escalas muito pequenas que o universo não joga pelas mesmas regras. Para o próximo desafio, quero que meus voluntários descubram o porquê. Tudo bem, temos um tabuleiro aqui, com números de um lado e letras do outro. E balões vermelhos. Eu acho que devemos estar a um nível subatômico. Imagine que estamos no mundo subatômico e que um elétron seja do tamanho de um balão. E se tentássemos localizar precisamente os elétrons no tabuleiro para encontrar sua posição exata? Aqui, eu vou cobrir esses. Certo. Tá bom. Um elétron é tão pequeno que não pode ser visto diretamente. Parece quando a gente olha para alguma coisa com uma venda nos olhos. Não sei como vamos fazer isso com os olhos vendados. Eu não faço ideia. A procura de elétrons é difícil, mas para entender por que estamos aqui, A9. meus voluntários precisam saber como estas partículas subatômicas se comportam. E daí,
nós começamos a tatear aleatoriamente, tentando encontrar onde estavam os balões. Quantos vocês encontraram? Eu encontrei um. Pelo amor de Deus. Nada que dizia respeito aos elétrons era constante, então nós nos movíamos e os elétrons também. Como é possível andar tudo isso sem encontrar um balão? Aqui tem um, bateu no meu nariz. Esse é o... C14. Assim que colocávamos a venda de volta, ele se movia de novo. E alguém encontrava o mesmo, mas em um local diferente. Eu tô caminhando em direção àquele agora. Eu tô andando em círculos. Quanto mais leve é um objeto, mais difícil é deixá-lo fixo no chão baixo. Simplesmente porque é fácil demais movê-lo. Acabei de entrar em outro. Esse é o E9. E9. Difícil. Eu nem sei quantos peguei até agora. Não, eu continuo achando mais. E8. Não saiu voando. Tudo era completamente aleatório. Eu não tinha como prever onde eles iam estar. Tudo bem, isso não vai funcionar. Eu concordo totalmente. Isso não vai funcionar. Eu já tirei minha venda. Oh, uau. Eu deixei mesmo de ver todos esses. Não tinha como ver ninguém. É completamente aleatório. E não tem como prever o que está acontecendo. Eu admito, este desafio é quase impossível. Bem como tentar localizar algo tão pequeno e leve como um elétron. Não podemos deixar de ficar perturbados. Por isso, sua posição exata é fundamentalmente incognoscível. Nunca vamos conseguir. A menos que os toquemos. Mas a gente não pode encontrá-los se a gente não tocar neles. Portanto, é um paradoxo. Mas aqui está a verdadeira questão. Não é apenas um problema de localizar pequenas coisas, mas algo muito mais profundo. Será que os blocos de construção da matéria são difíceis de definir porque eles não estão em um lugar perfeitamente definido? O universo é um pouco detalhista em pequena escala, como tentar dar zoom longe em uma paisagem que está longe demais. Isso pode parecer loucura, mas parece ser verdade. Nas menores escalas, a matéria se comporta de uma maneira muito estranha, ainda que levemente indistinta. Em 1927, um gênio alemão chamado Werner Heisenberg deu um passo ousado. Ele surgiu com uma ideia chamada princípio da incerteza, que sugere que a dificuldade de localizar coisas pequenas aponta para uma realidade mais profunda. O comportamento das partículas subatômicas é realmente um pouco incerto e mal definido, o que implica que todo o universo tem aleatoriedade em seu núcleo. Então, a nível de elétrons, a um nível subatômico, se as coisas são totalmente aleatórias, ao meu ver, isso significa que você não pode dizer que as coisas no universo funcionam como um relógio. Não é pré-determinado, não tá predestinado. O universo não tá agindo como deveria. E isso me faz sentir com muita sorte. Então, eu sou um acidente químico. Eu cheguei aqui através de pura sorte. É como se o universo estivesse determinado, mas não tivesse opções. Quase como uma encruzilhada. Portanto, a questão permanece. Somos livres para escolher nosso próprio caminho? Podemos realmente levar o crédito por nossas ações? Como espécie, fomos à Lua. Fundamos grandes civilizações. E fizemos nosso melhor para dominar este planeta. Mas será que escolhemos ativamente esses resultados ou as ações do homem foram pré-determinadas? Eu acredito que as respostas estão em uma ideia chamada de teoria de muitos mundos, que sugere que todos os resultados possíveis podem ocorrer. É uma ideia estranha. Vamos ver se os voluntários conseguem compreendê-la ficando frente a frente com eles mesmos.
uma massa de pessoas a pé. Tipo, uma multidão inteira saindo do castelo. E elas estavam com os nossos rostos. Meu Deus. Isso é Mas que estranho. bagunça é essa? Nossa. Espero que essa demonstração final explique por que estamos aqui. É demais pra mim. Isso, na verdade, me assustou um pouco. Tipo, o que é isso? O que está acontecendo? As regras são simples. Quando ouvirem o sinal, todos têm que se mover. A escolha é deles, mas eles só têm opções finitas. Ou um passo para a esquerda ou um para a direita. Então, o que é que os meus voluntários concluíram de tudo isso? Será que eles descobriram o que isso tem a ver com a nossa grande questão? Parece que eu tô em todo lugar. O que eles estão fazendo atrás de mim? Eu acho que eles se movem cada vez que eu me movo. Sei lá, não consigo achá-los. Tô pensando em muita coisa agora. Eu tô sem palavras. É a coisa mais bizarra que eu já vi. É uma grande loucura. Pode levar algum tempo para chegarmos ao fundo desta experiência. Vamos tentar novamente. Parece que cada vez que eu faço algo, o outro faz completamente algo diferente. Quer dizer, os outros, eu acho que isso representa algum tipo de coisa multidimensional. Eles quase resolveram o quebra-cabeça. Vamos fazer uma última vez. Pode ter a ver com o tempo. Nós nos movemos em diferentes momentos ou isso era parte do universo? Talvez aquilo representasse uma linha do tempo. Talvez para representar diferentes pontos onde eu poderia me desviar para a esquerda, direita, mas não o fiz. Agora eles precisam descobrir o que tudo isso significa. Que loucura, tantas versões diferentes de mim mesmo, em todo lugar. Eu achei aquilo realmente opressivo, tipo, ver tantas de mim olhando pra mim. É como se houvesse muitas versões diferentes, versões do que somos. É, exatamente. Eu fiquei tipo, bom, e se isso representar um caminho na vida pelo qual eu poderia ter ido, mas talvez não fui? Toda vez que você teve múltiplos de você, foi uma opção diferente dentro desse caminho. É como se cada um fosse um caminho diferente na vida, onde talvez eu existisse em um universo diferente. Você começa a fazer escolhas diferentes. É, e vai por caminhos diferentes. Legal. A teoria de muitos mundos é realmente uma teoria de muitos universos. E essa teoria sugere que nesses universos, todos os resultados possíveis irão ocorrer. Então, tudo o que poderia acontecer, acontece. Só que em um outro universo. Cada cópia dos voluntários representa um universo paralelo. E a história deste universo particular e esta versão particular de você nele que o levou aonde você está agora. Universos paralelos não passam de uma teoria interessante. Na verdade, se a nossa atual compreensão do universo estiver correta, eu acredito que eles são inevitáveis. Além do mais, essas crenças são compartilhadas por cientistas de renome de todo o mundo. Eu acho que a versão de muitos mundos da mecânica quântica está certa. Eu acho que há muitas outras cópias de mim que são ligeiramente divergentes à medida que o tempo passa. E é uma pergunta engraçada, porque talvez nunca vejamos outros universos.
Mas eles estão previstos por nossa melhor compreensão do que nós vemos. E na minha mente, é o dever de um cientista chegar ao melhor entendimento possível do mundo físico e aceitar suas consequências, mesmo as que você não consegue ver. Então, o que meus voluntários acharam dessa ideia? Nós temos vários universos, várias versões diferentes de nós mesmos, mas, olhando para trás, tudo o que fizemos, essa posição aqui onde estamos agora não é um fator determinado. Nós não iríamos liderar isso. Estava além de nossas escolhas. É uma das possibilidades. Estamos aqui por causa das escolhas que fizemos naquele momento. Eu concordo com isso. É. Fora de possíveis possibilidades. Possibilidades limitadas, restritas pelas leis da física. Sim, isso é bom. Assim como eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu acredito que eu sou responsável pelo meu futuro. Eu não posso vê-lo, mas eu sou o autor. Ok. Isso é legal. Tudo bem, eu escolho um abraço em grupo. Eu tô dentro. Ah, você adora isso. Aqui é onde eu acho que nós podemos encontrar sentido em nossa vida, graças à ciência. Embora nós sejamos, cada um de nós, um produto do universo, o universo em que vivemos agora é de nossa própria fabricação. O fato de eu poder saber que tudo está dentro deste enorme caos, com universos potenciais, talvez infinitos de dimensões, isso é bom pra mim, é sério. Foi necessário um universo inteiro pra me criar. É essa que tá sentada aqui agora. E isso, eu acho, é o que me deixa maravilhada, totalmente sem palavras. Agora eu acho que nós podemos responder à pergunta central. Por que estamos aqui neste universo agora? Desde o Big Bang, o universo é governado pelas leis da natureza. Leis que determinam tudo, desde a formação de galáxias inteiras até as órbitas estáveis de planetas em torno de estrelas. Esta é a lógica cósmica do determinismo. Desta forma, o universo fornece condições estáveis, permitindo que criaturas complexas evoluam. Mas quando olhamos mais de perto, descobrimos que o universo parece se dividir em todos os universos possíveis, o tempo todo. E isso levaria a uma realização bastante notável. Podemos ser pequenos e frágeis em comparação com a majestade do cosmos. Mas de uma forma muito real, ele existe apenas para você. Porque o universo que você vê é o que você escolheu dentre todos os universos possíveis. E é por isso que você está aqui. Portanto, por pior que as coisas fiquem, eu sempre digo, não olhe para baixo, mas sim para as estrelas. Versão brasileira Up Voice.